Oi, gente, que prazer estar com vocês mais uma vez e poder compartilhar as minhas impressões sobre o meu estudo do Vem Segue-me esta semana. E eu vou te contar como esses ensinamentos me impactaram, como esses ensinamentos me fizeram relembrar experiências espirituais que eu tive. Eu vou te contar o quanto nós precisamos confiar no Senhor e não se preocupar tanto com o dia de amanhã e não ficar tão ansioso com muitas vezes contextos e situações que a gente não consegue mudar no momento presente. E entre as tantas reflexões, eu fiquei pensando, Salvador, ele repetiu quase a mesma coisa do Sermão da Montanha. E eu fiquei pensando, Cristo, quando ministrou o Sermão da Montanha, e a gente sabe que foi na montanha, foi num monte, um lugar alto. Os lugares altos, eles tinham um simbolismo. Eles eram considerados lugares sagrados. E agora nós temos Cristo nas Américas, nos arredores do templo, que também é um lugar sagrado. E eu fiquei pensando, esses dois lugares que Cristo escolheu para ensinar e para ministrar ao seu povo. E é muito interessante porque já nesse primeiro dia, Cristo tem lá o seu profeta, tem lá os 12 escolhidos, e ele chama o povo para que ouça as palavras do profeta e dos apóstolos. E diz que eles deviam dar ouvidos a eles. E eu fiquei pensando, hoje nós temos uma conferência geral que está iniciando. E que privilégio! Muitos de nós estaremos nas capelas, estaremos nos nossos lares, lugares também sagrados. E vamos poder ouvir as transmissões, vamos poder ouvir os discursos e o que o Senhor tem para nos ensinar. Então, que a gente possa, nessa conferência geral, se sentir um pouco como se fosse o próprio Salvador. Porque é Ele que transmite a sua voz e a sua mensagem aos profetas vivos. Ele transmite a sua vontade para nós. Então, que nós possamos nos sentir nesses lugares sagrados, ouvindo diretamente a voz do Salvador. E entre tantas coisas que Cristo ensinou, ele diz que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele fala sobre a importância de se manter fiel, de guardar os mandamentos. Ele ensinou, assim como em Mateus 5, as bem-aventuranças, essa maneira mais elevada de se viver. Ele nos ensinou como é que a gente deve seguir, prosseguir como discípulos de Cristo, perdoando, amando. E eu fiquei pensando, todas as vezes que eu apliquei o Sermão da Montanha, as palavras que estão aqui em terceiro Nef, lá em abundância, nos arredores do templo, eu tive a minha vida abençoada. Todas as vezes que eu fui mais misericordiosa, que eu fui mais tolerante, que eu tratei de perdoar meus inimigos, eu não perdi nada com isso, mas eu só ganhei. E é isso que Cristo ensina, a ter esse padrão de vida mais elevado. É fazer aos outros o que nós gostaríamos que eles fizessem para a gente. Essa é a grande regra de ouro. É essa a empatia, é essa a caridade. E, gente, o Sermão da Montanha nos ajuda a lembrar quem nós somos. Somos discípulos de Cristo e precisamos ser como Ele é. Esses atributos que Ele ensina são atributos que Ele possui e que nós precisamos desenvolver e buscar essas qualidades. Buscar essas qualidades para ter uma vida melhor, para ter uma recompensa melhor futura, para parecermos mais com Ele. Eu sou tão grata por esses ensinamentos. Entre as palavras de Cristo, me chama a atenção, porque lá no Sermão da Montanha, ele diz, sede vós perfeitos como o meu Pai que está nos céus. Mas agora, nas Américas, ele já é um ser ressuscitado. E ele diz assim, sede vós perfeitos como o meu Pai e como eu sou. Agora ele se inclui. Imagine que mesmo Cristo, que já era perfeito,
Ele só assume essa perfeição depois da sua ressurreição. Que nós possamos pensar nisso, porque nós não atingiremos esse estado completo nessa vida, ou essa perfeição nessa vida. A perfeição só virá depois da ressurreição. A perfeição só virá através de Cristo, da sua expiação. Depois que fizermos tudo, o melhor de nós, Ele vai completar com a sua graça. E aí sim, poderemos em outro estágio sermos perfeitos. Mas o que cabe a nós nessa vida? Cabe a nós não usarmos isso como uma desculpa. Eu não sou perfeito mesmo, eu posso errar aqui e acolá. Não, eu não sou perfeito, mas eu posso me esforçar para ser. Eu posso fazer metas, eu posso controlar o meu mau humor, eu posso controlar meus apetites, eu posso buscar essa perfeição, com erros e acertos, sendo o melhor de nós mesmos. É isso que o Senhor espera de nós. Como disse Elder Holland, o Senhor ama o esforço. Então, que a gente possa se esforçar. Entre tantas coisas que são ensinadas, eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouco. Que como membros da igreja, nós precisamos muitas vezes nos posicionar. E vamos precisar fazer escolhas. O Senhor diz aqui em 3 Nef 13, 24, ele também ensina isso lá em Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de desprezar a um, de apegar-se a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, ou seja, ao mundo. Então, muitas vezes, como membros da igreja, nós vamos precisar fazer uma escolha. A gente não pode ficar em cima do muro. A gente precisa defender os nossos princípios, precisa defender a Cristo. A gente não pode ser morno. Um morno não vai chegar do outro lado, no reino celestial. A gente precisa ser o melhor que pode. A gente precisa se aproximar dessa perfeição. A gente precisa se esforçar para guardar mais os mandamentos, para polir aquelas imperfeições, aquelas debilidades, aquelas fraquezas que nós sabemos que temos. E hoje eu gostaria de falar especificamente sobre um momento que me toca muito, muito, porque tem muita coisa nesses versículos a ver com a minha vida e deve ter muitas coisas também a ver com a sua vida. E é quando ele ensina. Lembrai-vos, ele está ensinando diretamente para os seus 12 apóstolos, mas isso se aplica a todos nós. E aos 12, porque eles tinham uma missão tão especial que eles precisavam ser desapegados a tudo. Porque o chamado maior deles era testificar de Cristo. Era pregar esse evangelho, pregar arrependimento. Mas se aplica de maneira individual a cada um de nós. Em diferentes momentos da nossa vida, em toda a nossa vida. Ele diz assim: não vos preocupeis quanto à vossa vida. E eu fiquei pensando nessa palavra preocupar. Porque essa palavra preocupar, gente, causa ansiedade, causa angústia, muitas vezes noites mal dormidas. Quando você está preocupado, você não consegue ficar tranquilo. E ele usa essa palavra: não vos preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Olha essa grandiosidade. A ordem das coisas, né, que às vezes a gente inverte. Olhai as aves do céu, pois não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Gente, essa simplicidade de ver a vida tão mais simples, que às vezes a gente complica tanto. Quanto mais apegado a gente está com as coisas terrenas, mais complicada fica a vida. Qual de vós, por preocupar-se, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que vos preocupais com os vestidos? Atentai para os lírios do campo,
como eles crescem, eles não trabalham, nem fiam. Essa semana eu tive um evento na escola e nós fomos comprar flores. E uma professora me levou em um depósito com muitas flores. E eu fiquei assim impressionada, olhando as variações de flores daquele lugar. E como o Pai Celestial criou cada uma delas. Ele criou todas as suas criações. Inclusive nós, que somos a maior de todas. E ele diz: e digo-vos contudo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, também vestirá a vós, se vossa fé não for pequena. Esse "se" faz toda a diferença. Se vossa fé não for pequena. E ao ler esses versículos, eu pude relembrar de situações diferentes na minha vida. E eu vou contar para vocês que quando eu decidi ir para a missão, eu estava vivendo um momento muito turbulento da minha vida. Primeiro, eu tinha um emprego público, estabilidade econômica. Eu estudava em uma universidade federal e para a missão implicaria fazer vários trancamentos, ser reprovada por falta, manchar todo o meu currículo, meu histórico escolar. E eu ainda tinha um namorado que não era membro da igreja. E em meio a toda essa turbulência, eu lembro que eu jejuei e orei e eu ia fazer 21 anos. E nesse momento de minhas orações sinceras ao Senhor e jejum, eu sonhei. Eu sonhei com essa escritura que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua retidão, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã se preocupará com suas próprias coisas. Basta cada dia o seu mal. Essa escritura veio nitidamente no meu sonho, que foi lá, na época, a escritura de Mateus. E quando eu levantei, aquele sonho tão nítido, eu já tinha minha escolha, já tinha minha decisão. Eu acabei o meu namoro, eu deixei uma amiga encarregada de fazer os trancamentos na universidade. Eu saí na metade de um semestre, não me importava se eu seria reprovada por falta, se eu mancharia meu currículo. Eu saí do meu emprego, que me dava estabilidade, e eu não me preocupei com o futuro. Simplesmente fui. E eu posso dizer hoje que ir para a missão foi uma das maiores bênçãos da minha vida. Eu cresci, ficou muito mais claras as escolhas que eu precisava fazer na vida. Eu fiz amigos maravilhosos, eu compartilhei o Evangelho e eu me senti literalmente, integralmente nessa obra do Senhor, pregando o Evangelho, lançando essa foice todos os dias da minha vida. E eu não trocaria a minha missão pelos anos de faculdade, pelo meu emprego, muito menos por aquele namorado. Mas foi a maturidade e as experiências que me ensinaram isso. Foi a fé em deixar tudo e não me preocupar. E anos depois, acabei mudando de cidade, troquei uma universidade federal em Pernambuco, mas vim estudar na USP, na época melhor da América Latina, consegui um emprego público de volta e me casei com um membro da igreja. O que eu quero dizer para vocês é que se eu não tivesse depositado a fé, eu não teria visto essas bênçãos na minha vida. A gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A gente só precisa se preocupar com hoje, em ser fiel hoje. E mais adiante eu vou compartilhar com vocês uma outra experiência. Mas continuando aqui, ele diz: portanto, não vos preocupeis dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. O Pai Celestial sabe das nossas necessidades. Talvez a gente não vá ganhar dinheiro para ficar rico. Nunca fiquei.
mas eu consegui ter emprego para trabalhar e para me manter nas minhas necessidades. Eu consegui ver as bênçãos do Pai Celestial na minha vida. Muitas vezes, quando uma porta se fechava, outra se abria, e eu pude ser abençoada. Mas para ser abençoada, eu precisei exercer fé, eu precisei pagar meu dízimo, eu precisei continuar fiel. E muitas vezes essas bênçãos não vieram imediatamente. Elas vieram com o passar do tempo, elas vieram com o passar dos anos. Porque é isso que nos ensina o Evangelho, é esse continuar, é esse perseverar. Muito bem. Vocês sabem que eu me divorciei e 2 anos depois do divórcio eu entrei numa rede de relacionamento, num site de relacionamento criado na época por membros da igreja, que hoje seria como um mutual. Na época era o LDS Planet. E eu conheci o meu marido, que era chileno e que morava nos Estados Unidos. E nós começamos a nos corresponder e foi uma maneira assim muito rápida, meteórica. Ele decidiu vir para o Brasil, nós nos conhecemos, depois ele foi para o Chile, eu fui para o Chile, conheci a família dele, depois eu voltei e praticamente não teve namoro. A gente passou meses ali se conhecendo virtualmente e ele tinha muito do que eu esperava e das qualidades que eu almejava para a minha vida. Mas quando ele me pediu em casamento, eu fiquei surpresa porque era muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Eu o conheci em agosto, ele veio para o Brasil em setembro, final de setembro, eu fui para o Chile conhecer a família dele, voltei, continuamos nos correspondendo e em dezembro ele disse, por que a gente não casa? E eu disse, caramba, o que é que eu faço? E eu fiquei muito preocupada porque ele seria um estrangeiro no país. A gente sabe a dificuldade de um estrangeiro para conseguir emprego, para conseguir se manter. E eu já tinha vindo de um divórcio, de um casamento difícil. E eu pensei, isso não vai dar certo. E na época eu consultei a minha família e a minha família disse, não, 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 vai ser outro divórcio. E em meio a essa turbulência, comecei a orar e eu comecei a jejuar. Eu sabia que ele era um membro fiel da igreja, eu sabia que ele era um missionário, sabia que tínhamos objetivos comuns. Eu sabia, mas eu estava preocupada com o meu amanhã. Eu estava preocupada em não ter que carregar um fardo, um peso. Então eu comecei a jejuar, comecei a orar, e eu lembro que naquele dia eu tive um sonho. E o sonho, as escrituras se abriam na minha mente. E esse livro que se abria, novamente, era o Sermão da Montanha, que dizia exatamente isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua retidão, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E quando eu li essa escritura, me tocou muito fundo no meu coração do que eu devia fazer. Mas mesmo assim eu resisti e disse, não, eu vou ouvir minha família e eu não vou casar. Muito bem. E naquela noite, o meu marido me ligou. Ele estava no Chile, né? E ele disse assim para mim, tá tudo bem? Eu disse, sim, tá tudo bem. Ele fez, não. Pelo seu tom de voz, eu vejo que não tá tudo bem. Me conta, ele era muito direto. O que está acontecendo? E aí eu disse, olha, eu acho que a gente precisa encerrar essa história aqui, porque não vai dar certo. Não vai dar certo, então acho que a gente não precisa continuar. Mas eu não queria dizer os motivos para ele. Eu não queria dizer, olha, você é estrangeiro, tem que fazer um monte de papelada, você não conhece a língua, nada do que você fez na vida talvez dê certo aqui, e eu não quero entrar nessa. E minha família me aconselhou que não. Então, eu não queria ser tão cruel. Então, eu disse para ele, eu acho que não vai dar certo, e sabe aquele jeitinho brasileiro de você contornar. E ele chegou para mim e disse, eu posso citar para você uma escritura? E ele começou a dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua retidão, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E ele me dizia assim, eu não me preocupo para onde eu vou, eu não me preocupo onde eu moro,
Eu não me preocupo porque eu sempre fui fiel a Deus. Eu morei no Chile, eu morei nos Estados Unidos, onde eu tiver que ir. Eu posso ir com a mochila nas costas. E eu sei que se eu for fiel, o Senhor vai me abençoar. Eu sempre trabalhei, sempre tive mãos para trabalhar. E ele disse, se você está ansiosa por isso, você não precisa se preocupar. E quando ele disse, quando ele me citou aquela escritura, a mesma escritura do meu sonho, gente, eu jejuando, eu não tinha dúvida. Eu não tinha dúvida. E naquele dia eu decidi, disse, ok, vamos lá, vamos casar. E quando eu disse para minha família, minhas irmãs, minha mãe, imagina a preocupação, né? Eu em São Paulo, todo mundo em Recife, preocupado comigo. E assim foi. E nessa situação, eu lembro que muitas revelações pessoais eu tive. Porque aí quando a gente começou a ver os trâmites para ele vir, para a gente casar no Brasil, demoraria meses, era muito caro. Então, quando ele foi ver o casamento no Chile, o casamento seria muito mais barato, seria na mesma hora, documentação na mesma hora, e a gente podia depois fazer a transcrição para o Brasil. Seria muito mais fácil para ele conseguir emprego, seria muito mais fácil para começarmos a vida. E em meio ao que deveríamos fazer, ele me disse, é melhor você vir para o Chile. E aí eu fui procurar a passagem para o Chile bem na alta estação, porque isso era dezembro. E a gente tinha planejado que um bom momento seria ir em dezembro ou janeiro. Naquela época a gente não tinha as empresas Viajanet, Decolar, internet, a gente ia para agências de viagem. E eu comecei a procurar as agências de viagem para conseguir uma passagem para chegar no Chile, para a gente casar lá, para ele vir comigo ao Brasil e a gente poder dar entrada nos documentos na Polícia Federal para ele começar a procurar emprego. E o que acontece? Eu fui para as agências de viagem, mandei e-mails na época, telefonei, e todos os valores eram absurdos. Isso eu estou falando, gente, há 15 anos, né? Mais de 15 anos atrás. Nessa época, o Chile, você comprava uma passagem por R$ 700. Só que na alta temporada estava coisa de R$ 4.000, de R$ 3.000. E eu não tinha dinheiro para isso. Eu não tinha dinheiro para isso. E eu disse, Senhor, o que é que eu faço? Eu não tenho como chegar no Chile para fazer esse casamento. Porque está muito cara a passagem. Mas aí eu pensei, eu jejuei, eu orei, eu tive uma resposta. Essa passagem vai aparecer. Então eu tinha uma agência de viagem perto da minha casa. E eu fui para essa agência de viagem. E quando eu cheguei lá, o rapaz abriu o computador e começou a procurar e disse, olha, não tem, por um preço inferior a esse, não tem. Porque é alta estação, alta temporada, você não vai conseguir. Então eu disse, atenda a próxima pessoa. E ele começou a atender a próxima pessoa. E aí depois a agência ficou vazia e eu fui de novo. Ele olhou, encontrava, o máximo que ele encontrava, 2.500. Eu dizia, não, é muito caro, eu só consigo pagar R$ 1.000. E ele dizia, mas R$ 1.000 eu não consigo na autoestação. E com poucos dias para a viagem. Então chegou mais uma pessoa, eu disse, atenda a outra pessoa, e eu fiquei naquele momento sentada na agência de viagem. Eu fiz uma oração. E a minha oração foi, Senhor, eu jejuei, eu orei, eu recebi respostas. Respostas que foram direto ao meu coração. Eu estou contrariando a minha família. Eu estou contrariando a lógica comum das coisas. Porque eu estou acreditando que é isso que eu devo fazer. Então, agora é contigo. Agora eu deixo nas suas mãos. Se for a sua vontade, que essa passagem apareça. Mas se não for, eu vou sair dessa agência com a certeza de que eu tentei. E claro, depois acabaria as férias, voltaria ao trabalho, seria muito mais difícil, demoraria muito mais tempo, e etc. E ali eu fiz a minha oração. E aí a pessoa que ele atendeu, comprou a passagem, todo o trâmite, gente, que demorava. Eu passei ali, eu nem sei quantas horas eu passei naquela agência. E por fim eu voltei. E quando eu voltei, ele começou a pesquisar de novo. E quando ele começou a pesquisar de novo,
Ele disse, peraí, encontrei algo. Tem uma passagem aqui. Ela custa R$ 1.200. Mas você tem que decidir agora. Talvez tenha sido uma reserva. Nessa época, as agências trabalhavam com reserva. Alguém desistiu. Mas se você não pegar agora, ela vai desaparecer. E eu disse, compra. Eu comprei a passagem. Comprei a passagem, fui para o Chile, casei. No mesmo dia que cheguei no Chile, no mesmo dia a gente já começou a fazer os trâmites de consulado para poder legalizar os documentos, para poder voltar para o Brasil. Não vou dizer que foi fácil, não vou dizer que foi um mar de flores, não vou dizer que nós tivemos adaptações culturais, eu não vou dizer que muitas vezes eu pensei, Senhor, será que foi isso mesmo? Mas os anos me mostraram que foi exatamente isso que eu precisava ser feito. E o meu marido, nós chegamos em janeiro no Brasil e demos a entrada na documentação. Em março, ele já estava trabalhando com registro. E ele foi trabalhar dando aula em empresa, ele foi trabalhar dando aula em cursos de idiomas. E ele saiu adiante igual, como ele sabia que se ele fosse um fiel dizimista e se ele fosse fiel ao Senhor, ele sairia adiante em qualquer lugar. Eu sou imensamente grata por essa experiência que aqueceu meu coração e que me ensinou tanto. Por meus anos de casamento que me ensinaram, inclusive, a ter um amor tão grande pelas Escrituras. A ler as Escrituras e me sentir sendo abraçada por um Pai Celestial amoroso que me ama. Desculpa, gente. Desculpa a emoção. Mas esses capítulos me emocionam. Me emocionam. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês hoje é: não se preocupem. Não se preocupem. Apenas guardem os mandamentos. Foi essa a mensagem de Cristo. Até porque quando a gente se preocupa muito com o que a gente tem que fazer, com as coisas que precisamos da nossa vida, a gente se perde nas preocupações. E a gente precisa ter fé. Somente ter fé no futuro. Fé como Cristo ensinou. Fé para prosseguir. Fé e colocar as coisas dele em primeiro lugar. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas acontecem. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu fui abençoada. O quanto o Pai Celestial abençoou a minha vida. Eu sei que Deus vive. Eu sei que o Pai Celestial cuida dos seus filhos. Ele cuida de cada um deles. Que a gente possa ter fé, seguir adiante. Que a gente possa hoje estar com o coração aberto para ouvir as mensagens dos profetas. A mensagem do Senhor para a nossa vida. Que a gente possa se inspirar, se emocionar, traçar metas, abrir o coração para esse momento que será abençoado. Que o Senhor nos proteja a todos e que tire de seu coração qualquer preocupação. Sigamos adiante com fé. E até a próxima.